E olha, aproveitando que a gente está falando de calor, porque agora no calor, uma das preocupações são as varizes, já que as altas temperaturas favorecem o acúmulo de sangue nas pernas, o que pode agravar o problema. Por isso, ao vivo no estúdio aqui com a gente recebe o cirurgião vascular Juliano Kunen para entender melhor essa relação e como prevenir as varizes nos dias quentes. Seja muito bem-vindo, doutor Juliano. Doutor Juliano, acho que é importante, antes da gente começar, explicar o que são as varizes, o que causam elas. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade, o convite. Varizes são veias doentes, né? A função das veias normalmente é trazer o sangue da extremidade para o centro, né? Então, dos pés em sentido ao coração, fazer esse retorno venoso. As varizes surgem, né, dessas veias doentes quando elas se dilatam e perdem essa capacidade de drenagem, né? Isso a gente chama de varizes. Existem alguns fatores de risco que podem te levar a ter varizes. Os principais deles é a herança genética. Então, né, se tem um histórico familiar importante, minha mãe tem muitas varizes, minha avó tem varizes, tu tens uma tendência maior a desenvolver varizes, e muitos fatores externos também, como ficar muito tempo em pé, né, pessoas que têm pela profissão que ficam muito tempo em pé, a falta de atividade física, a obesidade, uso de anticoncepcional, gestação. Existem vários fatores que podem prejudicar ou agravar o aparecimento das varizes. Acho que uma dúvida importante, as varizes, elas só acontecem nas mulheres ou também podem acontecer nos homens? Essa é uma pergunta bem boa, porque é muito comum a gente receber os pacientes, às vezes os homens no consultório até um pouco preocupados com essa questão. Doutor, eu sempre vi minha mãe, minhas irmãs com varizes, eu estou com varizes. É totalmente normal. Varizes é uma doença muito comum na população. Ela tem mais nas mulheres, por essa influência hormonal dos hormônios femininos, né? Mas é bem comum acontecer nos homens também. E agora no verão, a tendência é ter mais casos de varizes? Quem já tem varizes ter a piora no quadro? Sim. Normalmente no verão piora os sintomas, né? Os sintomas relacionados às varizes é dor, principalmente no final do dia, tem um peso, um cansaço nas pernas. Normalmente a gente acorda bem e vai piorando ao longo do dia essa dor, essa sensação de peso, queimação nas pernas. Pode ter um inchaço que a gente chama de edema, né? Pode ter um inchaço principalmente no final do dia, às vezes muita coceira na região do tornozelo, de perna, algumas manchas e as varizes mais saltadas. Com o verão, a tendência do calor é essa veia se dilatar mais. Essa veia se dilatando, ela vai acumular mais sangue nas tuas pernas e vão piorar esses sintomas de peso e inchaço. Então, o verão é sim um fator desencadeante dos sintomas. E como que a gente pode fazer para prevenir essas varizes, principalmente agora nesses dias de calor, que a gente sabe que Blumenau, o verão chegou forte e cada dia parece que está mais quente. Exato. Sempre são aquele reforço das medidas saudáveis do dia a dia, né? Então é importante manter uma atividade física regular, com uma roupa adequada para o calor, um ambiente adequado para esse calor. Então manter a sua atividade física, que pode ser uma caminhada, né? Final do dia ou depois do almoço, tem um intervalo de repouso, coloque as suas pernas para cima, apoie ali na cadeira, no sofá, ou até quando deitar na cama, eleva um pouco as pernas, porque ao elevar as pernas, a gente drena melhor esse sangue, vai ter uma sensação de alívio, manter uma boa hidratação também é bastante importante. Então, beber água vai ajudar também no caso das varizes. Com certeza, ajuda na circulação. Ok. E o uso de meias de compressão é recomendável para os casos de varizes? A meia elástica, ela tem indicação para as varizes. O primeiro passo é uma consulta médica, porque a meia é uma prescrição, né? A meia elástica é uma prescrição porque nem todos os pacientes vão poder utilizar. Às vezes pode ter alguma lesão de pele que vai impedir o uso da meia, ou o paciente tem um outro problema de circulação que o uso da meia não vai ser ideal. Mas a meia elástica é uma das formas que a gente tem de prevenir e tratar os sintomas de varizes, né? Ela não vai fazer a varize sumir, mas ela vai ajudar muito na melhora dos teus sintomas. Então a meia elástica é uma grande aliada no dia a dia. E como funciona o tratamento das varizes? Descobri que estou com varizes, o que eu preciso fazer? Procurar um médico. Exatamente. Esse é um outro ponto bastante importante.
a gente precisa entender que a varizes é uma doença, né? Desde as varizes menores, aqueles vasinhos que às vezes são inestéticos, né? Principalmente as mulheres, até as varizes maiores. Então, o primeiro passo é a avaliação médica, né? O ideal é que consulte um cirurgião vascular, onde a gente vai avaliar todo esse sistema circulatório do paciente, entender de onde que estão vindo essas varizes, né? Porque às vezes a gente vê só uma veia menor superficial, mas quando vai avaliar por baixo tem varizes maiores. E o tratamento de varizes evoluiu muito nas últimas décadas. O tratamento é muito diferente de quem operou 15, 20 anos atrás. Hoje nós temos muitas alternativas onde pode fazer o tratamento ambulatorial, no consultório, onde tem uma série de tipos de aplicação que a gente pode fazer conforme o tipo das varizes. E tem utilização de laser também, onde a gente pode cauterizar essas varizes. E nos casos maiores, as cirurgias, né, onde a gente pode vir a tratar safenas, que é uma veia da perna que pode se tornar insuficiente e originar varizes. No tratamento das varizes cirúrgico, a gente também pode utilizar laser, que são métodos menos invasivos, onde vai te trazer uma recuperação muito mais rápida, um pós-operatório menos doloroso, mais confortável. Então tem inúmeras opções hoje de tratamento e a gente costuma adequar ao perfil e à doença de cada paciente. E quem já fez a cirurgia de varizes, né? Tem algum cuidado especial nesse verão? A recomendação de sempre: caminhadas, os exercícios, hábitos saudáveis, né? Uma alimentação leve e uma boa hidratação e o repouso com as pernas para cima. Em relação a quem já operou, a gente sabe que varizes têm recidiva, pode voltar a ter novas varizes. Então o que a gente recomenda é sempre pelo menos um acompanhamento anual com seu cirurgião para ir avaliando e melhorando cada detalhe necessário. Muito obrigada pela participação, doutor Juliano. Dicas importantes para todo mundo, né? Para quem tem varizes ou até mesmo para quem não tem, né? Dos cuidados importantes, sempre hidratação, exercícios físicos. Nunca é demais, né? Muito obrigada pela participação, doutor Juliano. Nada, eu que agradeço.